Fala galera, aqui é o canal A Regra É clara. E hoje, como vocês viram aí, hashtag primeiro pente fino do Primeiro canal, pente né? fino, de jogar o Pelezinho pro lado aqui. Primeiro pente fino do canal, a gente vai falar sobre o chaveamento, começando aqui pelo Atlético Nacional e o Racing. O último mês que o Atlético Nacional foi campeão, 2016, né? Com o Marlos Moreno, nosso famoso Marlos Moreno, o Guerra, Tantas o Borra. alegrias da torcida do Flamengo. E o Racing, líder do grupo, né? Passou Quem em você acha primeiro. que passa aí nesse confronto? O Racing é um time chato. Eu acho que dá Racing Time também, deu cascudo. trabalho pro Flamengo, O Atlético Nacional não tá vindo um bom momento. pressão em casa, eu acho que dá Racing e Argentina. E o jogo que vai decidir, né, é em casa, É. o Racing. Nacional e Boca Juniors eu vou de Boca, pela tradição, e o Nacional... Lá ele. Lá ele me vê que é isso, é foda. Corta essa aí, editor. Lá ele, E tu vai de Boca ou tu vai de Nacional? Eu vou de Nacional. Mas, sem mais brincadeiras, eu vou de Boca Juniors também. Eu acho que o time argentino tá doido pra acabar com a dinastia brasileira e vai dar... Tudo indica aí que nas quartas de final vai dar um Racing e Boca Juniors. Claro que é futebol, mas eu acho que Boca Juniors é favorito, decide em casa assim como o Racing, e acho que é isso. Vai ter o Deportivo Pereira e Independente Del Valle, pra mim vou do Independente Del Valle, um time chato, um time que cresceu muito, ganhou Sul-Americana, né? Ganhou do Sul-Americana, ganhou inclusive a Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo. Eu vejo muito Time isso chato. parecido com o Atlético Paranaense. Eles têm tentado ali atrapalhar os grandes nesses últimos Exato, anos, né? concordo. Inclusive, a gente comentou do Atlético Nacional, foi o vice-campeão em 2016, então não é de agora, é um time que tem construído aí um crescimento, né, na América. E tem que Atlético e Palmeiras, que é o confronto que vai enfrentar o Del Valle, caso passe, vai ter trabalho. E você acha que dá quem aí? Del Valle Pereira? Del Valle, né? O Del Valle. Atlético Mineiro e Palmeiras, pra mim, o melhor jogo do chaveamento. Melhor jogo. Melhor jogo. Se o Hulk tiver inspirado pra mim, o Hulk, Pavon, o Paulinho, se não errar muito gol, né? Porque eu sempre escalo no cartão, ele erra gol pra caramba. E se o Hulk, o Atlético Mineiro estiver inspirado, vai dar um jogo difícil pro Palmeiras. Pra mim, tem que estar inspirado pra dar um jogo difícil pro Palmeiras. Se não tiver um jogo inspirado pra dar um jogo difícil pro Palmeiras, pra mim, o Palmeiras é um time cascudo. Lembra muito o São Paulo. E início da década de 90. Era, né? Década de 90 e início dos anos tri 2000. brasileiro, né? Que isso, um time muito copeiro. O Palmeiras, era aquele São Paulo, né? Agora, assim, eu vejo, tirando o fator que o Hulk, que você citou, que pra mim a primeira expectativa do atleticano de passar é o Hulk, a gente tem que ver que o Atlético, ele tá muito, muito mordido com o Palmeiras. Muito. Apesar da gente flamenguista querer o Palmeiras na final, eu acho que dá Atlético. Vou te explicar o porquê. A gente tem que lembrar que além deles estarem mordidos, eu não imagino a torcida do Galo vendo mais uma eliminação. Tudo indica, eu acho que agora é a hora, eles devem estar sentindo que agora é a hora de eliminar o Palmeiras. O Natan errou feio naquele jogo lá e o Dudu fez o gol, cara. Tirando que tem o Filipão. E depois desse jogo... O Filipão, ano passado, eliminou o Palmeiras no Allianz. Além disso... Com o Atlético, hein? E sabe por que o Atlético tá mordido? Mordido, depois desse jogo, é o gol qualificatório, né? Parou. Verdade. Depois desse jogo, porque foi Foi 0x0 no no ano, Allianz e 1x1 no Mineirão. Foi o último jogo da Libertadores. Inclusive, aquele ano foi um ano mágico pro Atlético, porque foi Copa do Brasil, brasileiro, e eles foram o time mais próximo a quase conquistar a Real Tríplice Coroa. Foi o time que chegou na semifinal e, inclusive, foi eliminado sem derrota. Sem derrota. Sem derrota, isso é absurdo. Então, E além de ganhar o Brasileiro, ganhar o Mineiro, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Supercopa. Então, 4 títulos nacionais, em cima, inclusive, do Flamengo. Tá no mau momento? Tá, mas pode ser que atrapalhe a vida do Palmeiras aí. Bolívia e Atlético Paranaense, pra mim, justificando, vai ser o jogo mais chato, porque o Vitor Roque tá indo pro Barcelona. O Vitor Roque indo pro Barcelona e o Terence também saindo do Atlético Paranaense, vai enfraquecer um pouco, além da perda do técnico do Atlético Paranaense, a ida dele pro Santos, vai enfraquecer um pouco o Atlético Paranaense. E o Bolívia também foi um time que ganhou do Palmeiras na primeira rodada. É um time chato, mas vai ser um jogo muito truncado. Mas quem passa de fato é o Atlético, pela tradição, pela torcida forte em casa. Então, sabe... Cara, só se realmente no primeiro jogo na altitude eles meterem 4, 5-0 e fechar a casinha. Mas mesmo assim eu acho muito difícil, eu acho que dá Atlético. O time tem criado também uma casca nos últimos anos. Segundo jogo mais complicado e um jogo bom de assistir é River Plate Internacional. O Internacional, ele deu uma flertada ali de quase sair da Libertadores. Tá com o Mano Menezes ainda, tá naquela crescência. O jogador principal que eu acho do Internacional
pode me criticar, é o Johnny, eu acho ele um bom jogador. Maurício também é bem. Maurício também é um bom jogador. Maurício joga muito bem. E o fato do Inter decidir em casa, É. eu acho que dá um pouco mais de expectativa, porque decidir fora contra o River era já saber que ia ser eliminado. Então, se E fizer o um De bom La jogo Cruz lá, também tá flertando com o Flamengo, ele pode sair do torcer pro River voar, né? Torcer pro River voar, e eu prefiro pegar futuramente o Internacional, eu como flamenguista, né? Argentino Júnior e Fluminense. Argentino Júnior para mim é um time que cresceu muito nessa Libertadores, apresentou um futebol muito legal. E já o Fluminense é um time que vem decaindo, e agora com a saída do Fernando, não no ida do Fernando Diniz, mas, por exemplo, ele com essa preocupação da seleção e preocupação do Fluminense, do jeito que ele é surtado da cabeça, desculpa falar isso do Fernando Diniz, mas é meio lelé da cabeça, meio piroquinha na cabeça, ele não vai conseguir administrar tão bem, já que ele já estava decaindo muito. E ele tem aquela maldição, né? Aquela maldição de começar bem e depois decair. Todos os torcedores que tiveram o Diniz como técnico reclamam disso. Começa Paulino, sendo Guardiola e depois São Paulino que o diga, né? E, assim, o Fluminense, o último jogo mesmo ali, a lá dinizismo, foi aquele 5x0 contra o River, né? E depois de lá... 5x1, né? Vê aquela sequência de empates, aquela sequência de jogos ruins, foi eliminado pro Flamengo, então desde lá a torcida tá um pouco pé atrás. Mas eu, sinceramente, por decidir em casa, acredito que o Fluminense vai passar. Até porque tem o Flamengo do outro lado, que é o último jogo que a gente vai falar, né? Flamengo e Olímpia, na minha opinião, o Flamengo tá numa crescente ótima, de bons resultados. O São Paulo tem uma decência de mudar o time sempre, né? Ele vai articulando ali os jogadores, ele vai movimentando bem a escalação. E o Olímpia tá mordido com o Flamengo. O Flamengo deu de 4x1 em 2021, na Libertadores 2021, 4x1 lá. E aqui no Mané Garrincha também, a gente deu o baile. O clubismo falando mais forte. O Flamengo ganhou aqui também no Mané Garrincha, naquela época da pandemia, né? Então o Flamengo goleou lá e goleou aqui. Mas eu acho que é um dos jogos mais fáceis. Igual o Del Valle com o Deportivo Pereira. Mas acho que o Olímpia vai vir mordido, cara. Mesmo decidindo fora, eu não vejo o Olímpia complicando muito a vida do Flamengo. Mas é claro, futebol é jogada, a gente sabe, né? Mas vamos ver. Um Fla-Flu nas quartas seria muito bom. E vamos falar um pouco da Sul-Americana agora, que tem uns brasileiros por lá. Sim. E é isso. O São Paulo ele pode enfrentar ou o Independiente Medellín, né? Ou o São Lourenço. Eu, como amante de futebol, e se eu quiser ver o jogo da Sul-Americana, o meu dever ver o jogo da Sul-Americana, eu quero São Paulo e São Lourenço. São Paulo que chegou ano passado na final, foi uma final muito, muito feia, sem muito público, uma final muito, tipo, triste de se ver, né? E... logística horrível também, a Conmebol, né? Levou para um lugar que, meu Deus do céu. Então, eu também acho que o São Paulo passa. Na verdade, eu acho que o brasileiro ele tem muita chance de conquistar, assim como na Sul-Americana. Então a gente tem o Botafogo também, que vai disputar o playoff ainda, né? Porque conseguiu perder, né, na última rodada a vaga. Então acho que o São Paulo passa, mas acredito que o Botafogo também. Sabe o que eu acho? Tipo, o Botafogo é aquela mística, né? Coisas que só acontecem com o Botafogo. Tristeza, depressão, dor, trevas, infelicidade, desânimo, desgosto, melancolia. Então, tipo, eu tenho medo, eu sendo bem sincero. Patronato, será que vai atrapalhar a vida dele? Então, isso que eu tô falando. Preto e vermelho para Patronato. Será que vai atrapalhar a vida do Botafogo? O Botafogo tem umas coisas que acontecem com eles que, tipo... cara, eu não sei. O Botafoguense, Pedro Certeza, eu sou seu fã, cara. Porque ele acompanhar o Botafogo, a vida dele, então... eu acho que o Botafogo pode passar do Guarani, que já eliminou o Corinthians em 2015, com aquele time voando do Tite, que tinha o Jadson, Renato Augusto. O Paulo Guerreiro saiu logo no início do ano, foi pro Flamengo. Mas tinha o Elias, tinha o Love jogando demais aquele brasileiro. Pra mim foi o melhor time do Corinthians, inclusive, nesse século. Barrando pra mim o time de 2012, ganhou a Libertadores invicta. Então o Guarani já eliminou o Corinthians na Libertadores. Mas o Botafogo tem mais time, tanto quanto o Patronato, quanto o Guarani do Paraguai. O Corinthians pega o Universitário do Peru ou o New Old Boys. Eu quero muito o New Old Boys nesse confronto, porque é um time... carrancudo, é time argentino, é carrancudo, né, Pedro? Mostrou um bom futebol contra o Santos, deu pra ver que comandou no grupo. Então eu acho que se o Corinthians passar, eu sinceramente, do jeito que tá hoje, com esse vídeo hoje, o News Old Boys passa. Eu acho que o Corinthians fica. Corinthians que perdeu o papel América Mineiro, que a gente vai falar daqui a pouco da Copa do Brasil.
E, cara, Libertad ou Tigre contra o Fortaleza. Tá só esperando, né? O Leão tá só esperando. Só esperando, então eu quero muito que o Fortaleza avance. Inclusive, é um time que eu sou muito simpático com ele, é um time que... Inclusive, eu acho que é um dos possíveis campeões. Se fosse pra eu citar um campeão, eu gostaria muito de ver, pra coroar realmente o trabalho do Fortaleza. Então, eu acho que vem muito forte pra briga da Sul-Americana. Concordo. Eu tenho o Goiás, o América Mineiro. Pra mim, eu queria... Porque tá dizendo aqui, Colo-Colo ou América Mineiro contra o Red Bull Bragantino. Confronto brasileiro, eu queria muito América Mineiro e Red Bull. Jogo bom, hein? Muito. Dois times que têm atrapalhado muito a vida dos grandes aqui no Brasil. Jamais vai falar. Mas, tipo assim... Demais, né? Demais. O Red Bull, lá ele colocou de 4-0 no Flamengo, mas enfim... Então é isso, a gente falou do São Paulo, falamos do Fortaleza, falamos do Corinthians, do Botafogo. E o Goiás, né? O Goiás que tá esperando, na verdade, duas camisas pesadas, né? O Barcelona ou o Estudiantes para terminar a Sul-Americana. Eu queria o Estudiantes, o Barcelona é um time... Eu não acho um time muito copeiro, igual o Estudiantes, né? Estudiantes tem 4 Libertadores. Estudiantes é chato e... Ganhou do Cruzeiro em 2009, né? Com o famoso... A virada contra os Marias. El Verón, né? Então, tipo assim... Eu acho o Estudiantes jogando contra o Goiás. Inclusive, o Goiás já chegou na final de Sul-Americana. Jogou contra o Independente da Argentina. E jogando contra o Independente da Argentina, perdeu lá na casa. E o Flamengo, inclusive, já perdeu. Sul-Americana. Então, 2017. 2017 foi triste. Você aí que é flamenguista. Então é isso. Essas são nossas, não previsões, mas nossa análise para esses campeonatos sul-americanos. E agora a gente vai falar um pouquinho rápido. Copa do Brasil, quem passa? Nós já tivemos os jogos de ida, né? Um empate entre Bahia e Grêmio, né? Na Bahia. O Grêmio que conseguiu fazer um gol no final do jogo, igual no Brasileiro agora. E meteram a mão lá, porque teve um pênalti lá, a mão dentro da área, então... A regra não foi clara. A regra não foi clara, mesmo com o VAR, os caras continuam errando. Mas eu acho que o Grêmio passa, sem maiores dificuldades. Bitelo joga bem. O Soares com o joelho machucado, ele joga mais do que 70% dos jogadores brasileiros aqui no Brasil. Bahia, como sempre, tentando incomodar, mas eu não vejo o Bahia como sempre finalista. América Mineiro e Corinthians. A América Mineiro suportou, dizendo o Luxemburgo que ele chutou mais, deu trabalho pro goleiro, mas a mim ele suportou a pressão que ele vinha vivendo. O América Mineiro também não tá numa fase muito boa, suportou a pressão. E jogou com um time grande, o Corinthians tá em uma fase, mas é um time grande. Conseguiu, né, abrir 1-0 e levar essa vantagem lá pro Itaquerão, mas agora é Neoquímica Arena, né, que vendeu por 300 milhões, né, o nome. Mas você acha que passa quem? Eu acho que passa o América Mineiro. Eu também acho que passa o América Mineiro. Teve Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo teve uma dificuldade logo no início. Atlético Paranaense com aquele futebol previsível deles fora de casa, que é um time mais recuado, mas sai em contra-ataque e velocidade com o Vitor Roque. Muito frágeis fora de casa. Eles fizeram um gol com a falha do Pulgar e o Flamengo conseguiu a virada. E nessa virada eu queria falar em especial o Bruno Henrique, um grande jogador. Muito merecedor. Merecedor de tudo que ele está vivendo. Bruno Henrique. Eu sempre que vi essa imagem, eu não via. Tô vendo aqui agora porque você tá me mostrando. Ah, não. Que camisa do Santos, pareceu. Eu pensei que era o... Inclusive o gol muito questionado na falta. É o Pelé, mas pra mim o Bruno Henrique o nosso Pelé. E aí, galera, é um gol muito questionado, né? A torcida do Flamengo reclamou bastante do empurrão do Vitor Roque. Falaram que se o Pulgar tivesse caído seria falta. Mas eu acredito que pelo momento do Atlético, o Flamengo também deve passar. Sabe o que aconteceu comigo? Na hora que eu vi o Flamengo tomando aquele gol do Atlético Paranaense logo no início, de contra-ataque, lembrou... Lembrou aquele jogo do Flamengo e Atlético Paranaense 2021, que tava com o Renato Augusto. O Renato tava nosso técnico. E os contra-ataques, os gols que o Flamengo tomou em 2021 foram em gol em contra-ataque. Eu lembrei, eu não sei você que viu o lance. O Renato era nosso atacante. Empurrão, que veio a dupla de atacante, me lembrou muito o lance do Pinola com o Gabigol. Também. Bola pra frente, cabeceou errado. Exato, verdade. Vocês podem pesquisar aí, Atlético Paranaense e Flamengo, 2021. O Flamengo tomou 3 gols em contra-ataque, inclusive o Diego acho que perdeu uma bola no meio campo. E na hora que eu vi o Atlético Paranaense fazer aquele gol... Não, foi 3-0, gol do Zé Ivaldo no final. Nossa, Nicão destruiu naquele jogo. Resumindo, eu acho que o Flamengo passa. Flamengo, América Mineiro e Grêmio. E por último, São Paulo e Palmeiras. Esse jogo tá aberto. Tá bem aberto, é difícil falar. Aberto. Não tem como falar que o São Paulo já tá garantido. Muito difícil lá dentro, muito difícil pro São Paulo lá dentro. Mano, infelizmente o Palmeiras... Inclusive nunca ganhou, né? Eu tô falando no sentido clubista, nunca ganhou, perdeu pro Cruzeiro em 2000. Não, fala assim, o São Paulo nunca ganhou lá dentro. Ok, houve um equívoco. Nunca ganhou lá dentro e nunca ganhou a Copa do Brasil. E tá com o Dorival, que inclusive ganhou a Copa do Brasil pelo Flamengo. Se der a lógica, vai dar Palmeiras. Vai dar Palmeiras. Então é isso. E pelo histórico,
O São Paulo ganhou, perdeu pro Cruzeiro, né, em 2000. E é isso, cara. Agora, se tem uma coisa para favorecer a torcida são paulina, uma esperança, o Palmeiras perdeu 3 dos últimos 5, né? Perdeu pro Bahia, perdeu pro Botafogo, perdeu ontem pro São Paulo. Então, tipo, Abel empilhou 3 derrotas aí num prazo de 5 jogos e um empate, inclusive, também. Mas o único time que ganhou mais vezes do Palmeiras é o São Paulo, com 6 vitórias. E o Flamengo tem 3 vitórias, inclusive 2 vitórias dentro do Allianz Parque. E uma em 2021 com o gol do Bruno Henrique. Não, perdão, Então, cruzamento do Bruno Henrique e gol do Pedro. Então eu acho que esse é o melhor momento para o São Paulo ganhar. Nos últimos 5 jogos o Palmeiras ganhou só 1, empatou 1 e perdeu 3. Então, vamos ver o que vai dar. A gente volta aí com o Pente Fino 2 daqui a alguns dias. Vamos ver se a gente acertou. Mas tem Brasileirão agora, né? Daqui a uns dias. E é isso aí. Vamos pra cima. Comenta aí as suas previsões também. Vamos ver quem vai acertar mais. É isso, gente. Muito obrigado aí por estar assistindo a gente e pelo apoio.